Sua vida hoje é assim. O sol ainda não riscou o céu e já há mapas de fumaça, de lenha e de cheiros que você aprendeu a seguir com os olhos fechados. O chão te conhece, a rotina te moldou. Você não é apenas trabalho, você é papel, função, alerta constante. Vamos vestir essa pele 8 vezes uma por uma, para sentir como muda o peso da corrente, o olhar que vigia, a escolha que aparece entre um passo e outra. Se quiser entender como cada posição altera o risco e a agência, fica comigo até o fim. Casa grande. Criança aprendiz. Você acorda ao som do jarro que chia no fogo. O cheiro de caldo e de pimenta mistura-se com o hálito pesado do sono alheio. Sua obrigação é ser pequeno e rápido, acender o fogo, levar água, pegar a colher que caiu no chão. Os olhos dos donos cruzam a sala sem procurar nome. Eles buscam ordem. Seu risco imediato é a observação. Um erro doméstico, um copo quebrado, uma palavra alta, e a consequência pode vir em palmadas, isolamento, vergonha pública. Seu gesto de agência é quase imperceptível. Você aprende a calar o medo, a esconder um pedaço de pão no avental para dividir depois com quem canta baixinho no canto. Você aprende a ler silêncios. À medida que cresce, o mundo se alarga. Para alguns, há portas que se abrem. Para muitos, só há mais tarefas. Você passa a outra pele, senzala, servente, vigia. Você caminha 3 passos atrás do patrão quando ele cruza o terreiro. O vento traz o cheiro de suor e de barro úmido. Sua função é observar sem ser visto, cuidar da roupa, avisar de quem chega, manter a ordem entre os que dormem ali. O risco é constante. Você é o primeiro que pode ser acusado de informação trazida, de omissão. A punição é pública e serve de lição. Seu gesto de agência é uma negociação sutil. Trocar um recado por um pedaço de couro, um favor por uma cobertura de turno. Você guarda rostos, horários e nomes. Esse inventário mantém vidas discretas por mais tempo. De olho no silêncio, você aprende onde pisar. Rua. Mensageiro, corredor de notícias. Você atravessa a vila com passos economizados, segurando um bilhete dobrado, levando uma encomenda. O pó sobe dos caminhos, e a língua de quem vê permanece rápida. Crianças apontam, cães uivam. Sua obrigação é ser ponte. Informações, pedidos, apelidos, promessas. O risco é a delação. Se o bilhete cair, se a palavra for mal interpretada, quem confia pode pagar caro. Seu gesto de agência é um truque de mão. Esconder uma página sob a sandália, mudar o destinatário, atrasar a notícia para proteger uma família. Você conhece atalhos que ninguém escreveu, e por cada notícia que circula, você aprende que o silêncio também pode salvar. Oficina. Artesão urbano. Você trabalha debaixo de luz rala, o cheiro de metal esquentando torna-se familiar na pele. Ferramentas entram e saem de suas mãos. Suas habilidades atraem olhares de respeito e de cobiça. Você garante lenha, conserta utensílios, produz o que cidades inteiras dependem. O reconhecimento gera alguma margem de negociação, uma troca por comida, uma liberdade limitada para ir à feira. Mas o risco acompanha esse reconhecimento. Muitos relatos mostram que a habilidade é também ameaça. Aprender demais pode incitar medo no senhor. Seu gesto de agência é a moeda da competência. Ensinar um aprendiz, ajustar preços, combinar horas. Você respira perto do calor do fogo, mas sabe que cada favor concedido exige um preço invisível. Feira. Trabalhador de exposição pública. Você empurra uma carroça, grita um anúncio, sente a língua das moedas e o olhar da população livre. O cheiro de peixe, de frutas e de suor cobrem o lugar. Sua função é estar à vista, vender, mediar, ser rosto de um comércio que não é seu. O risco é humilhação pública, uma acusação, uma cobrança, uma punição que corrói dignidade. Ainda assim, há possibilidade de contato com redes fora do domínio direto do senhor. Clientes, outros trabalhadores, parentes. Seu gesto de agência é a negociação aberta. Pedir crédito, esconder mercadoria,
aceitar um trabalho noturno para juntar pouco dinheiro. Você aprende a usar a visibilidade como escudo e exposição como oportunidade. Com pressa, sempre consciente de quem observa. Engenho. Trabalhador de roça. O mundo aqui cheira a cana cortada, lama e brasa. Você levanta quando escurece à noite, rala o corpo na capela da terra, carrega lotes de cana que rangem até na alma. Sua obrigação é força. O peso do trabalho sustenta o lucro que te escraviza. O risco é físico e imediato, cansaço que dobra, ferida que não cicatriza, castigo para quem atrasa a fila. O gesto de agência é de sobrevivência corpórea. Achar um jeito de marcar menos, ocultar a origem de uma lesão, dividir uma porção extra de comida com quem está mais fraco. Em muitos relatos, pequenas alianças entre companheiros reduzem a violência por breves instantes. Aqui, a estratégia é respirar fundo, medir o corpo e escolher quando ceder e quando resistir. Casa grande, de novo, corredor. Capataz, escravizado de confiança. Quando a responsabilidade sobe, o cheiro muda. Há mais óleo nas botas, mais papéis escritos à mão, mais olhos procurando ordem. Sua função é dupla: obedecer ao Senhor e impor obediência aos seus pares. O risco é duplo também. Você é visto como braço do poder, e por isso alvo de ódio entre a comunidade escravizada. Ao mesmo tempo, a qualquer erro, pode perder o pouco que lhe foi concedido. Seu gesto de agência é político e doloroso. Mediar castigos, negociar horas, aliviar uma pena quando a traição pode melhorar sua posição. Você escolhe entre proteger a si mesmo e proteger os outros. Esse equilíbrio é tênue. Há um preço moral que pesa mais que correntes. Vila, mercado. Pretos de ganho, operadores econômicos. Quando aplicável, você administra pequenas economias, recolhe valores, faz compras para famílias, paga contas com mãos que tremem. Em algumas fontes, esse papel existiu como espaço de interação com a economia livre. Em outros relatos, era uma armadilha de exposição. O risco é a acusação de malversação ou de traição. A perda do que se conseguiu juntar pode significar o fim de uma esperança de alforria ou de sustento. Seu gesto de agência é um cálculo de sobrevivência. Guardar, emprestar, empreender num escuro que só você conhece. Você monta um pequeno sistema de confiança entre pessoas que precisam mais do que nunca. Esse trabalho dá certa autonomia, mas não apaga a vigilância. Mata, foragido, quilombola, liderança de resistência. Você corre pela trilha que aprendeu na infância. A terra tem memória e seu corpo lembra. O som do tambor é convocação. O cheiro da fumaça longe é abrigo. Sua função agora é proteger uma vida que decidiu negar o título de posse. O risco é existência inteira. Apanhar, perder família, morrer. Mas a ação carrega propósito. Seu gesto de agência é coletivo. Costurar alianças, ensinar a cuidar das feridas, escolher atalhos que salvam crianças. A decisão que aparece é brutal. Seguir sozinho e talvez salvar a própria pele, ou liderar uma fuga que coloca muitos em perigo, e se bem feita, abre espaço para viver fora do jugo. A liderança exige renúncias e coragem. Aqui, a liberdade não é garantida, é conquistada a custo. Entre cada pele, a repetição do que é tirado e do que se inventa volta como resposta. Dependências, acordos, traições e solidariedades. A escalada é clara, de invisibilidade quase absoluta à exposição máxima de quem desafia o sistema. Em todas as posições, o fio comum é a vigilância. Olhos que vigiam, ouvidos que ouvem, mãos que regulam. No clímax dessa sequência, pense no encontro dessas trajetórias. A criança que aprendeu a calar-se cresce e atravessa a trilha da fuga. O mensageiro leva a notícia que acende o plano. O capataz titubeia, e sua hesitação pode decidir salvar ou expor um grupo. A ação coletiva não é um filme de heroísmo. É um gesto tenso, cheio de contas a pagar, de perdas e de esperanças. Quando a comunidade resolve mover-se, cada pequena agência somada vira força. Esconder uma trilha,
atrasar um feitor, proporcionar abrigo. E a fuga, quando acontece, é menos ruptura espetacular e mais tecido costurado com os fios da vida cotidiana. Ao terminar essas 8 vidas, resta a pergunta que atravessa o texto. Quantas histórias parecidas foram silenciadas e quantas vozes nunca foram registradas? Cada vinheta que viveu aqui é um corpo, uma família, um projeto de futuro interrompido ou reinventado. Não romantizamos a resistência, nem minimizamos o sofrimento. Falamos de pessoas que, apesar de tudo, buscaram caminhos de agência dentro de um sistema que negava sua humanidade. Lembre que por trás de cada função, aprendiz, servente, mensageiro, artesão, vendedor, trabalhador de roça, capataz, operador econômico ou foragido, havia decisões pequenas e grandes, esforços por dignidade e custos profundos. A memória exige mais do que a admiração distante. Pede estudo, questionamento e cuidado. Procure textos, depoimentos e fontes que deem voz a essas vidas. Aprofunde o que ouviu aqui. Se esta jornada despertou algo, compartilhe com alguém que precisa entender a vida sob esse sistema. Leia, investigue, ouça descendentes e pesquisadores. A memória não cura sozinha, mas sem ela não há reparação. Curta, compartilhe com quem busca aprender e confira as indicações na descrição para seguir estudando. Sua atenção é um ato de memória.